Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez nos encontramos para a nossa partilha da palavra aqui pela TV Kairos. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, nós celebramos a memória dos mártires, de São Paulo Mique e seus companheiros, que são mártires que viveram uma experiência numa profunda entrega com Deus das próprias vidas pela evangelização lá no Japão, E aí que nos faz refletir até a que ponto estou disponível a entregar minha vida pelo Evangelho. Até que ponto, Até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir. E Deus pede para nós o nosso tudo. Simplesmente assim. Que assim seja. O Evangelho, então, dessa terça-feira, que nos ajuda a refletir, é o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13, que vai dizer assim para nós, Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e outros mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é o corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, vamos entender o ambiente que Jesus está. O ambiente que Jesus está reunido com os fariseus, os mestres da lei, é na sinagoga. É um lugar que vai contra aquilo que Jesus prega. É um lugar de embate, é um lugar de desafio para Jesus, para evangelizar. E eu e você também temos encontrado no mundo lugares desafiadores para que nós possamos evangelizar, de modo particular hoje, com a postagem muito rápida de muitas coisas nas redes sociais, e a gente acaba postando tanta coisa, que às vezes as pessoas que estão vendo e percebendo o que nós estamos postando não compreendem e não entendem o que nós estamos vivendo e vão criticando. E é isso que acontece ali, porque os fariseus e os mestres da lei, tomados por uma questão ritual, porque nós precisamos olhar essa crítica dos fariseus a Jesus, aos seus discípulos, não por uma questão somente de higiene. Nós sabemos que precisamos lavar as mãos para nos higienizar, nos cuidar. Olha o princípio que nós vivemos aí na pandemia, que nós tínhamos que higienizar as mãos com álcool gel. Isso não é só na pandemia. Todo momento, todo instante, quando saímos, quando pegamos dinheiro, quando voltamos para casa, precisamos lavar as mãos, precisamos ter o cuidado. Mas não é isso a questão do embate dos fariseus com Jesus.
Aqui o embate é religioso. Eles estão tão envolvidos pela lei que esquecem de que atrás da lei, aqueles que são conduzidos a viver aquela lei, existe uma pessoa, existe uma realidade, existe uma vocação, existe um chamado. E o que as pessoas têm feito hoje, trazendo para hoje? Vê a situação e fazem como os fariseus. São hipócritas a ponto de somente criticar, somente dizer aquilo que acha que deve dizer e pronto, e acabou. Porque a pessoa está agindo somente com uma indiferença com o outro. O que vale é só o ponto de vista dela e o outro não vale. A pessoa só coloca o que ela quer escrever sem estar preocupado com quem está recebendo aquela crítica. E nem sabe o contexto do que está se vivendo e se está experimentando. Nós precisamos olhar para esse evangelho e perceber se nós não estamos sendo como esses fariseus, que só criticam ou que colocam os valores humanos acima dos valores divinos, acima dos valores que a palavra nos apresenta. E qual o sentido que a palavra nos apresenta se não for colocar em prática o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo? Se nós pregamos uma experiência de vida na palavra de Deus que leva somente a criticar, a julgar, a condenar, que palavra é essa? Da onde vem essa experiência, encontro com Jesus? Não está acontecendo nenhum, porque só está criticando. E aí, os fariseus, e talvez nós também, podemos perder a oportunidade de fazer um profundo encontro com Jesus, porque estamos somente pautados em leis. Nós sabemos da importância das leis, que é para organizar a nossa convivência humana. Os fariseus tinham muitas leis naquela época. Não eram só 10 mandamentos, eram muitas leis. Se já é difícil lidar com 10, imagina com os muitos que eles apresentavam. Mas não, o que Jesus quer nos ensinar aqui é que nós não podemos ficar apegados à lei. A lei, ela vai reger, mas ela só vai ganhar sentido se for feita pela dinamicidade do amor. Enquanto eu não coloco em prática a lei na via do amor, ela não vai fazer sentido numa experiência cristã de fé. Eu não posso agir com indiferença. Olhando para a experiência com Jesus, eu preciso fazer a experiência voltada para o amor. E assim eu não vou criticar simplesmente. Eu não vou julgar simplesmente. Eu vou medir as palavras que eu vou falar. Eu vou pensar nas consequências das minhas atitudes, do que eu vou fazer, antes de ferir ou machucar alguém. Porque nós não viemos nesse mundo para machucar ninguém. Mas digo para você agora que está no lugar de Jesus e dos discípulos, que recebe essas ofensas. Lembre-se, o Padre já disse várias vezes e eu quero repetir. Árvores que estão dando fruto vai tomar pedrada, porque essas árvores incomodam. Esses frutos incomodam aqueles que ainda estão vivendo somente uma vida pautada só na lei e não colocam na prática do amor. Então, louvemos. Agradecemos a Deus pelas injúrias que sofremos, pelas pedradas que tomamos. E se tudo isso for em nome de Jesus, a palavra já diz para nós: bem-aventurados sereis vós, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Tomamos como exemplo São Paulo Mique e seus companheiros, que sacrificaram a sua vida. Dentre esses companheiros tinha 2 adolescentes, um de 11 e outro de 13 anos, que foram também crucificados, como Jesus, que entregaram a sua vida pelo Evangelho. Digo para vocês, se for preciso ser crucificado pelo Evangelho, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É isso que eu convido você a dizer. Eis-me aqui. Se for pela salvação das almas, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que as palavras do Santo Evangelho então nos impulsionem a viver não só o martírio de sangue, mas o martírio também branco, que é constantemente uma entrega em Deus para viver a vontade de Deus em todo momento e a todo instante. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.